Nesse vídeo, falaremos sobre o pacote Standard do SolidWorks Simulation. Este pacote contém análise estática, análise cinemática e, por fim, análise de fadiga. Para início de conversa, vale lembrar que a análise linear estática e o SolidWorks Motion estão presentes também na versão do SolidWorks CAD Premium. Mas, se você possui qualquer outra versão do SolidWorks CAD, você pode adquirir qualquer pacote de simulação e agregar ao seu produto CAD. Começando então pela simulação linear estática, ela está contida sob três condições. A primeira condição indica que o material respeita a condição da lei de Hooke, ou seja, durante o regime elástico de deformação, a tensão e a deformação seguem uma condição linear de proporcionalidade. Isso é encontrado essencialmente em materiais metálicos. A segunda condição indica a restrição de pequenos deslocamentos. Imagine que você precisa realizar um estudo onde as tensões superaram o seu limite de escoamento. Nós estaríamos saindo da região elástica e entrando na deformação plástica. Para isso, precisaríamos de outro tipo de análise. O SolidWorks Simulation Premium resolve esse tipo de problema utilizando a análise não linear. E por fim, a forma de aplicar o carregamento acontece de forma suave. Caso quiséssemos analisar o impacto, os comportamentos seriam outros e precisaríamos realizar um estudo dinâmico. Até pode parecer muitas condições ou restrições, mas se olharmos para o nosso universo, a maioria das coisas são feitas para não quebrar e nem deformar. Uma cadeira, por exemplo, é feita para que possamos sentar e levantar infinitas vezes. A maioria das máquinas não deve ter deformações ao longo do seu uso. Chapas, estruturas e outros itens devem trabalhar dentro do regime de deformação elástica. Quando nós olhamos para o mundo, é possível ver que a maioria dos fabricantes de máquinas, equipamentos e até bens de consumo precisam da validação dos seus produtos que passa justamente pela análise linear estática. Falando um pouco sobre as competências técnicas, esse tipo de análise permite a validação avançada de montagens, podendo mesclar malhas sólidas, cascas e de viga. Voltando às análises disponíveis no SolidWorks Simulation Standard, vamos falar um pouco sobre a análise de fadiga. Na análise estática, vemos o comportamento de uma estrutura quando submetida a um carregamento em uma única vez. Porém, no mundo real, é comum que os carregamentos aconteçam diversas vezes. Um guincho, por exemplo, vai executar por muitas vezes o ciclo de ser carregado e descarregado, carregado e descarregado. Esse ciclo, ao longo do tempo, proporciona condições de degradação dos materiais. A falha causada nesses cenários é conhecida como fadiga. Por meio da teoria dos danos acumulativos, além do ciclo de vida útil, podemos prever os locais onde nós vamos ter esse tipo de falha. Várias condições distintas desse estudo estão disponíveis para que você possa adequar a simulação ao seu cenário real. Vale também ressaltar que esse tipo de estudo restringe a condição de fadiga de alto ciclo. A outra análise disponível no SolidWorks Simulation Standard é a análise cinemática, que é realizada por uma ferramenta denominada SolidWorks Simulation Motion. Equipamentos que possuem mecanismos complexos, como engrenagens, cames e até máquinas com movimentações diversas, podem exigir uma análise cinemática. Ela serve basicamente para calcular velocidades, acelerações, reações e condições deste tipo de mecanismos. Se na análise linear estática queremos encontrar tensões, aqui no Motion normalmente queremos encontrar forças e reações. Um exemplo muito comum relacionado ao Motion é a necessidade de determinar força de um motor ou atuador linear para desempenhar algum trabalho. Nesse exemplo, o Motion foi utilizado para determinar a força que o motor está exercendo para a movimentação que você está vendo. Esse tipo de resposta é uma competência dessa ferramenta. Por fim, no SolidWorks Simulation Standard, podemos falar de uma ferramenta utilizada para comparação de resultados, conhecida como Trend Tracker ou, em português, rastreador de tendências. No processo de simulação, é comum que o engenheiro ou o projetista crie diferentes cenários de simulação, alterando o projeto CAD, alterando uma espessura, trocando uma propriedade de material, variando uma condição de carregamento ou até fixação do nosso projeto. Essas alterações têm como objetivo desenvolver uma simulação mais eficiente e otimizar o nosso projeto. O SolidWorks Simulation Standard, através da ferramenta rastreador de tendências, permite com que você possa tomar as melhores decisões. Podem ser gerados gráficos para entender o comportamento da estrutura a partir de cada uma das alterações de projeto, facilitando a decisão da escolha da melhor versão do seu produto, que é executada de forma simples e rápida. Como vimos, o SolidWorks Simulation Standard irá te auxiliar na validação dos seus produtos, entender o comportamento do seu projeto, te dando informações para que você possa reduzir o tempo e o custo de desenvolvimento do seu produto. Na descrição desse vídeo existe um campo com as respostas das questões mais comuns relacionadas ao SolidWorks Simulation Standard. E caso você tenha alguma outra dúvida, basta entrar em contato com a SK através do link que está disponível também na descrição desse vídeo.